Amado Filho, amada Filha do Altíssimo, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre ti neste momento sagrado do dia, como o rio que desce da montanha santa e irriga o vale sedento da tua alma, como o orvalho da manhã que beija suavemente as pétalas de uma rosa, depositando gotículas preciosas que sustentam a vida delicada da flor. Assim o amor de Deus te encontra exatamente onde estás neste instante. Não importa se em momento de alegria ou tristeza, de vitória ou derrota, de plenitude ou vazio, não é por acaso que chegaste até aqui. Não há coincidências no reino de Deus. Cada passo que deste hoje, cada decisão que tomaste, cada circunstância que te trouxe a este momento de oração, tudo foi orquestrado pela mão invisível do Pai Celestial, que conhece tuas necessidades, antes mesmo que as pronuncies. É o próprio Espírito Santo que te conduziu a este lugar sagrado de intimidade com o Pai, como pastor amoroso que conduz a ovelha sedenta às águas tranquilas. Talvez tenhas resistido durante o dia a esta necessidade de oração. Talvez tua mente racional tenha sussurrado que não havia tempo, que havia coisas mais urgentes para resolver, mas algo mais profundo que a lógica humana te trouxe até aqui. Foi teu espírito reconhecendo a sede que apenas Deus pode saciar. Foi tua alma clamando por comunhão com aquele que te criou, para relacionamento eterno. Observa ao teu redor. Talvez seja a quietude da noite que te abraça como manto protetor, envolvendo-te em silêncio, que contrasta com o barulho ensurdecedor do dia. Ou talvez seja a luz suave de um abajur que ilumina este momento especial, criando atmosfera íntima que convida à reflexão e ao encontro com o sagrado. Pode ser que estejas em teu quarto, no lugar mais familiar e acolhedor de tua casa, ou talvez em algum outro ambiente onde buscaste refúgio para este momento de oração. Mas independente do lugar físico onde te encontras, sabes que Deus está aqui. Sua presença não está limitada por paredes ou circunstâncias. Ele está mais próximo de ti do que tua própria respiração, mais íntimo do que teus próprios pensamentos. Ele vê cada lágrima que escorreu por teu rosto hoje, algumas derramadas em solidão quando ninguém mais estava olhando, outras engolidas com força para que os outros não percebessem tua dor. O Senhor conhece cada suspiro que saiu do teu peito cansado, suspiros de alívio quando algo deu certo, suspiros de frustração quando os planos não se concretizaram, suspiros de saudade por alguém que não está mais por perto, suspiros de esperança quando vislumbraste uma possibilidade nova no horizonte. Ele entende cada palavra que não conseguiste pronunciar hoje, mas que ecoou profundamente em tua alma. As palavras de perdão que querias dizer, mas o orgulho impediu. As palavras de amor que estavam na ponta da língua, mas a timidez segurou. As palavras de protesto contra injustiças que presenciaste, mas a prudência silenciou. As palavras de gratidão que sentiste, mas a correria do dia não permitiu expressar. Deus lê o livro do teu coração como ninguém mais consegue ler. Ele conhece as páginas mais íntimas, os capítulos mais dolorosos, os parágrafos que nem tu mesmo gostas de revisitar. Mas também conhece as páginas de alegria, os capítulos de vitória, os parágrafos de esperança que ainda estão sendo escritos. Como a terra seca que passou meses sem receber chuva, com rachaduras profundas que demonstram a sede desesperadora, mas que ao receber as primeiras gotas da chuva esperada, se transforma milagrosamente, absorvendo cada gota como bênção preciosa, e em poucos dias floresce em jardim perfumado que exala vida e esperança. Assim tua vida será transformada pela presença do Senhor nesta hora sagrada de oração. Declare comigo, mesmo que em sussurro, mesmo que com voz embargada pela emoção: a cura está chegando. Não apenas a cura física, mas a cura emocional que alcança as feridas que ninguém vê. A cura dos relacionamentos feridos. A cura das memórias dolorosas. A cura das expectativas frustradas. A cura da autoestima machucada. A restauração está a caminho. Restauração daquilo que foi quebrado. Restauração dos sonhos que pareciam mortos. Restauração da alegria que foi roubada pelas circunstâncias difíceis. Restauração da confiança que foi abalada pelas traições. Restauração da esperança que foi minada pelos desapontamentos sucessivos.
A libertação emocional, que tanto anseias, está sendo derramada sobre ti neste momento, como bálsamo suave que penetra nas feridas mais profundas do teu ser. Libertação da ansiedade que tem roubado teu sono. Libertação do medo que tem paralisado tuas decisões. Libertação da tristeza que tem nublado tua visão do futuro. Libertação das amarras invisíveis que têm impedido teu crescimento espiritual e emocional. Se estás me ouvindo ou me lendo, faças uma pausa agora e escreve nos comentários, com toda a sinceridade do teu coração: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Deixa que esta declaração de fé seja como semente preciosa lançada em terra fértil, que foi preparada pelo arado da dificuldade e regada pelas lágrimas da perseverança. Esta semente brotará em árvore frondosa de fé que produzirá frutos de vitória em tua vida. Compartilha também, sem receio, teu pedido de oração mais íntimo, aquela necessidade que está bem no fundo do teu coração, aquela situação que tem tirado teu sono, aquele relacionamento que precisa de cura, aquela decisão que precisa de sabedoria, aquela área da vida que precisa de transformação divina. Não tenhas vergonha, pois estamos todos unidos nesta corrente poderosa de intercessão, que se eleva como incenso suave diante do trono da graça. Somos família espiritual, conectada não por laços de sangue, mas por laços de fé. O que aflige um, aflige todos. O que alegra um, alegra todos. Tua vitória será nossa vitória. Tua cura será nossa celebração. Tua libertação será nosso louvor coletivo. Agora, faz uma pausa e respira profundamente. Mais profundamente do que tem respirado durante o dia. Sente o ar entrando em teus pulmões, levando o oxigênio para cada célula do teu corpo, renovando-te desde o interior. E agora expira lentamente, deixando sair junto com o ar todas as tensões acumuladas. Sente o vento suave do Espírito que acalma teu coração agitado como Jesus acalmou o mar da Galileia, com uma simples palavra de autoridade. Este vento divino não é físico, mas espiritual. Não move as cortinas, mas move as montanhas de ansiedade. Não balança as árvores, mas balança as estruturas de medo que se construíram em tua mente. Deixa que cada inspiração traga paz, não a paz superficial do mundo que depende de circunstâncias favoráveis, mas a paz profunda de Deus que permanece firme mesmo no meio da tempestade. E deixa que cada expiração leve embora toda a ansiedade acumulada durante o dia, todo medo que sussurrou mentiras em teu ouvido, toda preocupação que tem consumido teus pensamentos como fogo que devora a madeira seca. Estás seguro agora. Estás acolhido nos braços eternos do Pai. Estás protegido pela sombra das asas do Altíssimo. Este é teu momento, tua hora sagrada de encontro com o Deus que te ama mais que palavras humanas podem expressar. Nesta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, o Senhor nos presenteia com uma palavra que é como um farol na escuridão, uma âncora na tempestade. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que te segura pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. E Isaías 41:13. Imagina por um momento a mão direita de Deus forte e calorosa, envolvendo a tua mão trêmula. Não é uma visão apenas poética, é uma realidade espiritual profunda. O Criador do universo, aquele que sustenta as estrelas em seus lugares e comanda os oceanos com sua palavra, este mesmo Deus te segura pela mão neste exato momento. Quantas vezes hoje sentiste medo? Medo do amanhã, medo de não conseguir superar os desafios, medo de decepcionar aqueles que amas, medo de que tuas forças se esgotem antes que encontres a solução. Mas ouve a voz do teu Pai Celestial ecoando em teu coração: não temas, eu te ajudarei. Esta palavra não é apenas para os momentos extraordinários, mas especialmente para os momentos ordinários. Quando te levantas pela manhã com o peso das responsabilidades, quando enfrentas o trânsito da cidade grande ou o isolamento da cidade pequena, quando te sentes pequeno diante dos problemas que parecem gigantescos. Deus não apenas conhece tuas necessidades, Ele as antecipa. Não apenas vê tuas lágrimas, Ele as coleta em seu odre sagrado. Não apenas ouve teus gemidos,
Ele os transforma em cânticos de vitória. Esta palavra de Isaías será nosso fio condutor durante toda esta oração. Cada momento que passarmos juntos será uma oportunidade de experimentar esta verdade de maneira mais profunda. Deus te segura pela mão e por isso não precisas temer. Pai amado, neste momento solene e sagrado, venho até ti com o coração nu, sem máscaras, sem pretensões. Trago nas mãos abertas tudo aquilo que tem consumido minha paz, os medos que me assombram na madrugada, as dúvidas que sussurram mentiras em meu ouvido, os planos que fiz com tanta ansiedade, as preocupações que carrego como pedras pesadas em meu peito. Reconheço, Senhor, minhas limitações humanas. Reconheço que muitas vezes ajo como se eu pudesse controlar o vento, como se eu pudesse determinar o curso dos rios, como se minha vontade pudesse mover montanhas. Mas hoje, nesta hora de entrega sincera, confesso que sou como uma folha na brisa, dependente completamente de teu cuidado paternal. Entrego-te meus planos mais ambiciosos e meus sonhos mais secretos. Entrego-te minha agenda cheia de compromissos e também meus momentos de solidão. Entrego-te minha saúde e minha doença, minha abundância e minha escassez, meus acertos e meus erros profundos. Como uma criança que se aninha no colo da mãe após um dia difícil, assim me rendo completamente aos teus braços eternos. Não quero mais lutar contra a correnteza. Quero me deixar levar pela corrente do teu amor, que me conduz a águas tranquilas. Senhor, quando olho para minha vida com os olhos da carne, vejo imperfeições, fracassos, oportunidades perdidas, relacionamentos feridos. Mas quando olho através dos óculos da tua graça, vejo uma obra-prima em construção. Vejo um projeto divino sendo tecido com fios de ouro da tua misericórdia. Obrigado porque tua graça é suficiente para minhas fraquezas. Obrigado porque quando sou fraco, então sou forte em ti. Obrigado porque tua fidelidade não depende da minha fidelidade, mas é como o sol que nasce cada manhã, renovando tuas misericórdias sobre minha vida. Tomo posse desta promessa. Tu cuidas de cada detalhe da minha existência. Desde o número de cabelos na minha cabeça até os pensamentos mais íntimos do meu coração, tudo está sob teu cuidado amoroso. Não há área da minha vida que escape ao teu olhar protetor. Senhor, abre meus olhos espirituais, não apenas os físicos que veem a superfície das coisas, mas os olhos do coração que conseguem enxergar tua presença sagrada nos detalhes mais simples e aparentemente insignificantes deste dia, que se encerra como livro, cujas páginas foram escritas com tinta de experiências humanas e divinas entrelaçadas. No vapor delicado que subiu da primeira xícara de café desta manhã, criando espirais dançantes no ar matinal, ali estavas tu, não apenas aquecendo meu corpo que ainda carregava o frio da madrugada, mas aquecendo minha alma com tua proximidade íntima. Aquele primeiro gole que despertou meus sentidos era mais que bebida energizante. Era a comunhão silenciosa contigo, momento de preparação para enfrentar as demandas do dia que se iniciava. No canto melodioso do bem-te-vi que me despertou ao amanhecer, cortando o silêncio da madrugada com sua música natural, era tua voz, sussurrando em meu espírito: levanta-te, meu amado, pois começou um novo dia de misericórdia. As tristezas da noite passaram. As oportunidades frescas da manhã te aguardam. Minha fidelidade é nova a cada amanhecer, como orvalho que se deposita silenciosamente sobre a terra sedenta. E perdoa-me, Pai, porque muitas vezes esse canto matinal me irritou quando eu queria dormir mais alguns minutos. Perdoa-me por não ter reconhecido que era a tua criação me chamando para a adoração, antes mesmo que meus pés tocassem o chão frio do quarto. Na pressa inevitável do trânsito urbano, quando meu coração se acelerou com a impaciência típica de quem tem horários a cumprir, tu estavas ali também, mesmo em meio ao caos aparente dos carros buzinando e pessoas correndo. Estavas me ensinando paciência através da lição prática da espera forçada. Estavas me ensinando a desacelerar meu ritmo interno mesmo quando o ritmo externo parecia frenético. Estavas me ensinando que nem sempre preciso chegar primeiro, que às vezes o atraso que me frustra é na verdade proteção divina
me preservando de algum perigo que eu não consigo ver. Estavas transformando momentos de estresse em oportunidades de oração silenciosa, convertendo o volante do carro em altar móvel, onde posso interceder por outros motoristas que também carregam suas próprias pressões e preocupações. No sorriso singelo e genuíno da pessoa que me atendeu na padaria, na farmácia, no banco, no posto de gasolina, pessoas cujos nomes nem mesmo conheço, mas que por alguns instantes cruzaram meu caminho, era teu amor, se manifestando através de gestos humanos simples e despretensiosos. Era tua bondade se expressando através de rostos que talvez estivessem enfrentando suas próprias batalhas privadas, mas escolheram ser gentis mesmo assim. Quantas vezes, Senhor, esses encontros casuais chegaram exatamente na hora em que meu coração precisava de um toque humano de calor? Quantas vezes uma palavra amável de um estranho foi teu instrumento para renovar minha esperança quando ela estava fraquejando? Perdoa-me, Pai, pelas incontáveis vezes que passei correndo pelos teus milagres cotidianos sem vê-los, como turista apressado que visita um museu magnífico, mas está preocupado demais com o próximo compromisso para apreciar as obras de arte expostas diante de seus olhos. Perdoa-me por ter os olhos tão fixos nos problemas, que são reais, não nego, que não consegui enxergar as flores silvestres que brotaram espontaneamente no canteiro da esquina, pequenos milagres de beleza que tu plantaste sem que ninguém pedisse, apenas porque tua natureza é criar coisas lindas, mesmo em lugares inesperados. Perdoa-me por não ter prestado atenção nas nuvens que dançaram no céu azul, como bailarinas etéreas, seguindo uma coreografia que só tu conheces. Cada formato que assumiram, cada movimento lento e majestoso através do firmamento, era a página do livro da tua criação sendo escrita em tempo real, para quem tivesse olhos para ver. Perdoa-me por ter perdido o sorriso inocente e espontâneo de uma criança que brincava despreocupadamente na calçada, alheia às complexidades do mundo adulto, vivendo plenamente o momento presente com a naturalidade que tu queres que eu redescubra. Tu não te manifestas apenas nos fenômenos sobrenaturais, espetaculares, que fazem manchetes de jornal ou posts virais nas redes sociais. Tua presença é muito mais sutil e constante, como o ar que respiro, tão essencial que não posso viver sem ele, tão constante que raramente penso conscientemente nele, tão envolvente que estou imerso nele a cada segundo. Tua presença estava na textura macia do pão que comi ao meio-dia, resultado de um processo milenar que tu ensinas-te à humanidade para transformar grãos simples em alimento nutritivo. Estava no sabor doce da fruta que me refrescou à tarde, cada gota de suco carregando vitaminas e minerais que tua sabedoria programou para nutrir exatamente as necessidades do meu corpo. Estava no conforto acolhedor da cama que me aguarda para o descanso reparador, com travesseiros que acomodam minha cabeça cansada e lençóis que me protegem do frio da madrugada. Tu inventaste o sono não apenas como necessidade biológica, mas como presente diário de renovação, como morte simbólica que precede a ressurreição de cada amanhecer. Quando cheguei em casa hoje, com o corpo fatigado pelas demandas do dia e às vezes com o coração desanimado pelos desafios enfrentados, tu já estavas lá, esperando-me como um anfitrião amoroso que preparou o ambiente de acolhimento para o filho que retorna. Na quietude reconfortante da sala, onde posso finalmente tirar os sapatos e relaxar os músculos tensos, tu estavas criando a atmosfera de paz que contrasta beneficamente com a agitação do mundo lá fora. Na luminosidade suave que filtrava pela janela no final da tarde, pintando paredes e móveis com tons dourados do pôr do sol, tu estavas mostrando que mesmo o fim do dia pode ser belo. Na sensação imediata de segurança que senti ao fechar a porta da rua atrás de mim, isolando-me temporariamente das pressões externas, eras tu, tecendo um manto invisível de paz ao redor do meu corpo fatigado e do meu espírito algumas vezes abatido pelas circunstâncias que escapam ao meu controle. Mas, Senhor, reconheço com profunda gratidão que tua presença não se limitou apenas aos momentos agradáveis e confortáveis deste dia. Tu também estavas presente nos momentos difíceis, incômodos, desafiadores,
não como espectador passivo, mas como companheiro ativo na caminhada. Quando senti o peso esmagador da responsabilidade sobre meus ombros, quando percebi que as pessoas ao meu redor dependem de mim de formas que às vezes me assustam, tu estavas lá, fortalecendo-me com tua graça invisível mas real, como estrutura de aço oculta dentro de um edifício que sustenta todo o peso sem ser vista. Quando a lágrima de frustração, de saudade, de cansaço, de incompreensão ameaçou brotar dos meus olhos, às vezes no meio de uma reunião, às vezes no trânsito, às vezes em casa quando ninguém estava vendo, tu a enxugaste com tua ternura paternal, antes mesmo que ela pudesse cair, poupando-me da vulnerabilidade pública e me confortando na privacidade do meu coração. Quando minha paciência foi testada por situações que pareciam injustas, ou por pessoas que não compreendiam meu ponto de vista, tu estavas me ensinando longanimidade através da prática diária, me ajudando a responder com graça onde minha natureza humana queria reagir com irritação. Quando me senti tentado a desistir de algum projeto importante, porque os obstáculos pareciam maiores que minha capacidade de superá-los, tu sussurraste em meu espírito palavras de encorajamento que renovaram minha determinação, lembrando-me que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, que eu nunca mais passe um dia, sequer sem reconhecer conscientemente que tu estás entrelaçado em cada fibra da minha existência, como fio dourado tecido na trama complexa da vida humana. Que meus olhos sejam treinados e educados para ver tua mão providencial em cada circunstância, nas favoráveis e nas adversas. Que eu reconheça teu amor em cada encontro humano, tanto nos encontros com pessoas que me alegram, quanto nos encontros com pessoas que me desafiam a crescer em paciência e compreensão. Que eu veja tua provisão em cada necessidade suprida, desde as mais básicas como comida e abrigo, até as mais sofisticadas como oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Que eu perceba a tua proteção tanto nos perigos dos quais me livras-te visivelmente, quanto nos perigos dos quais me livras-te invisivelmente, aqueles que nem mesmo fico sabendo que existiram, porque tua mão me desviou do mal antes que eu pudesse percebê-lo, como o orvalho, que se deposita silenciosamente sobre a grama durante as horas noturnas, quando ninguém está observando, nutrindo plantas que nem sabem de onde vem aquela umidade refrescante. Assim tua presença tem se depositado sobre minha vida durante este dia que passou. Tu tens refrescado minha alma ressecada pelas demandas da vida moderna. Tu tens nutrido minha fé através de pequenos milagres que passariam despercebidos para olhos menos atentos. Tu tens preparado meu coração para um novo amanhecer em tua graça, onde novos milagres cotidianos me aguardam para serem descobertos e celebrados. Que amanhã eu acorde não apenas fisicamente, mas espiritualmente desperto para a consciência constante de tua companhia divina em cada momento, em cada lugar, em cada situação da minha jornada terrestre. Espírito Santo de Deus, desce sobre mim neste momento como pomba suave, que encontra descanso após o dilúvio da confusão humana, trazendo em teu bico o ramo de oliveira da paz, que anuncia que as águas turbulentas da ansiedade estão baixando, e que nova terra firme da estabilidade emocional está emergindo em minha vida. Vejo com clareza dolorosa que minha mente tem se tornado um campo de batalha violento, onde pensamentos ansiosos guerreiam impiedosamente contra a paz que tu ofereces gratuitamente. Como ondas inquietas do oceano durante tempestade que não conseguem encontrar repouso, batendo furiosamente contra as rochas da costa sem alcançar a calmaria, assim meus pensamentos têm se agitado incessantemente, criando maremotos internos onde deveria haver a quietude serena de águas tranquilas. Senhor, tu conheces intimamente as noites longas e tortuosas em que me deitei na cama com o corpo exausto, mas o sono fugiu de mim como pássaro assustado que não consegue encontrar galho seguro para pousar. Tu vês quando meu coração se acelera sem motivo aparente ou lógico, quando uma opressão misteriosa e inexplicável pesa sobre meu peito como pedra pesada, quando lágrimas brotam dos meus olhos como nascentes que irrompem da terra,
sem que eu consiga identificar exatamente a fonte da tristeza que as alimenta. Tu conheces a ansiedade, né, que se apodera de mim nas madrugadas silenciosas, quando o mundo dorme, mas minha mente permanece hipervigilante, processando e reprocessando cenários futuros que provavelmente nunca se concretizarão. A ansiedade pelos meus filhos, que me faz imaginar perigos onde talvez não existam, me faz querer protegê-los de forma tão intensa que às vezes sufoco, em vez de nutrir seu crescimento saudável. A ansiedade financeira que me assombra quando calculo e recalculo o orçamento doméstico, quando me preocupo se haverá recursos suficientes para as necessidades básicas no mês seguinte, quando o medo da escassez me paralisa, em vez de me motivar a buscar soluções criativas e confiar na tua provisão. A ansiedade profissional que me consome quando me comparo com colegas que parecem mais competentes, mais reconhecidos, mais bem-sucedidos em suas carreiras. Quando me preocupo se estou no caminho profissional correto, se deveria ter tomado decisões diferentes no passado, se ainda há tempo para alcançar os objetivos que estabeleci para a minha vida. Tu vês minha mente acelerada, que funciona como motor desregulado, sem conseguir encontrar o ponto neutro do descanso mental. Pensamentos que se sucedem em velocidade vertiginosa, saltando de um assunto para outro sem conexão lógica, criando um ruído mental constante que me impede de ouvir tua voz suave que quer me orientar. Há feridas profundas em minha alma, que foram abertas por palavras cruéis disparadas como flechas envenenadas por pessoas que deveriam me amar e proteger, mas que em momentos de raiva ou frustração escolheram usar sua proximidade como arma para causar dor máxima. Palavras que questionaram meu valor, minha competência, minha dignidade, minha identidade mais fundamental. Há feridas causadas por rejeições que cortaram, como lâminas afiadas atravessando o tecido delicado da minha autoestima. A rejeição no relacionamento amoroso que me fez questionar se sou digno de ser amado. A rejeição profissional que me fez duvidar das minhas capacidades e talentos. A rejeição social que me fez sentir como estrangeiro em minha própria comunidade. Há feridas deixadas por traições que despedaçaram minha capacidade de confiar. A traição do amigo íntimo que compartilhou segredos que eu confiei apenas a ele. A traição do parceiro de negócios que me enganou quando eu acreditava em nossa sociedade. A traição familiar que quebrou laços que eu pensava serem inquebráveis. Essas traições deixaram cicatrizes profundas que ainda sangram em meu interior, infectando minha capacidade de me entregar completamente em novos relacionamentos. Algumas dessas feridas são tão antigas que quase esqueci as circunstâncias específicas de como se abriram, mas elas ainda pulsam com dor surda em meu coração, como o osso que foi quebrado e não cicatrizou adequadamente, doendo sempre que o tempo muda ou quando a pressão emocional aumenta. Elas contaminam minha capacidade de confiar plenamente em novas pessoas que entram em minha vida. Me fazem hesitar quando alguém se aproxima com intenções aparentemente boas, porque a experiência me ensinou que nem sempre as aparências correspondem às realidades íntimas. Me fazem construir muros protetivos que às vezes também mantêm afastadas as bênçãos que tu queres trazer através de relacionamentos saudáveis. Elas comprometem minha capacidade de amar sem reservas, porque sempre mantenho uma parte do coração guardada, protegida, preparada para a possibilidade da decepção que pode vir. Me fazem amar com medo, como quem caminha em terreno minado, sempre alerta para sinais de perigo. Elas roubam minha capacidade de esperar com confiança que coisas boas podem acontecer, porque as experiências dolorosas criaram expectativas pessimistas que se tornaram profecias autorrealizáveis, sabotando oportunidades antes mesmo que elas se desenvolvam completamente. Peço-te um toque profundo, transformador, regenerador do teu espírito nas áreas mais feridas e sensíveis da minha existência. Como óleo suave de unção derramado abundantemente sobre ferimentos abertos, que tua unção terapêutica penetre nos lugares onde a dor tem estabelecido residência permanente há tanto tempo que se tornou parte familiar, ainda que indesejada, da minha paisagem emocional. Do mais profundo do meu coração, das câmaras mais secretas da minha alma,
onde habitam os sentimentos mais genuínos e verdadeiros, elevo um cântico de gratidão que ecoa através dos corredores da eternidade, reverberando nos átrios celestiais, como incenso de aroma suave que agrada ao coração paternal de Deus. Obrigado, Pai Celestial, pelas bênçãos visíveis que posso enumerar com meus 5 sentidos limitados e pelas invisíveis que minha mente finita nem sequer consegue compreender ou catalogar. Obrigado pelas bênçãos que reconheço imediatamente como presentes teus e pelas que me chegam disfarçadas de casualidades, coincidências ou resultados do meu próprio esforço, quando na verdade são manifestações da tua providência soberana. Obrigado pelo milagre constante, Moá, do batimento do meu coração que, mesmo enquanto eu dormia profundamente, continuou marcando o compasso rítmico da vida que tu me concedeste como empréstimo sagrado. Durante as horas inconscientes do sono, meu coração bombeou milhares de litros de sangue, enviando oxigênio e nutrientes para cada célula do meu corpo, sem que eu precisasse sequer pensar nisso ou dar qualquer comando consciente. Obrigado pelos meus pulmões, que funcionaram incansavelmente durante a noite, filtrando o ar puro e enviando o oxigênio vital para manter acesos os processos de vida em cada órgão do meu corpo. Que milagre extraordinário e complexo é este corpo que criaste com tuas próprias mãos, moldando-me no ventre materno com sabedoria que excede todo o conhecimento científico humano. Cada sistema funcionando em harmonia perfeita. Sistema nervoso coordenando bilhões de impulsos elétricos. Sistema digestivo processando alimentos e extraindo nutrientes. Sistema imunológico lutando batalhas invisíveis contra invasores microscópicos. Sistema hormonal regulando funções que mantêm meu equilíbrio interno. Tu és o médico dos médicos, o engenheiro supremo que projetou esta máquina biológica mais sofisticada que qualquer tecnologia humana. Obrigado pelo teto, que cobriu minha cabeça durante esta noite que passou e que me cobrirá novamente hoje quando o sol se puser, enquanto milhões de irmãos ao redor do mundo dormem ao relento, expostos às intempéries. Tu me providenciaste um lugar seguro e protegido para descansar. Não foi mérito meu, não foi conquista que eu mereça, mas pura misericórdia tua que me colocou sob abrigo seguro. Obrigado pela cama macia, que acolhe meu corpo cansado a cada noite, pelos travesseiros que sustentam minha cabeça durante as horas de sono reparador, pelas cobertas que me aquecem durante as madrugadas mais frias quando a temperatura baixa. Quantos no mundo gostariam de ter o conforto simples de uma cama limpa e aquecida? Lembro-me agora, com o coração cheio de admiração, dos pequenos milagres que testemunhei hoje e que quase passaram despercebidos pela minha atenção dividida entre tantas preocupações. O semáforo que se abriu no exato momento em que me aproximei, como se tu coordenasses pessoalmente o sistema de trânsito da cidade inteira para o meu benefício específico. O telefonema inesperado de um amigo querido, que chegou precisamente na hora em que meu coração precisava ouvir uma voz conhecida e amorosa, quando a solidão estava começando a pesar sobre minha alma. Não foi coincidência. Foi tua mão movendo o coração dessa pessoa para ser instrumento do teu cuidado paternal. A vaga de estacionamento que apareceu exatamente onde eu precisava, bem na frente do lugar onde tinha compromisso, como se tu tivesses reservado aquele espaço especialmente para mim, guardando-o até o momento exato da minha chegada. Pequenos detalhes que revelam tua atenção aos aspectos práticos da minha vida diária. Obrigado pelo pão, que chegou à minha mesa hoje. Não apenas o pão literal, mas todo o alimento que nutriu meu corpo. Reconheço que por trás de cada refeição há uma sinfonia complexa de providência divina. Alguém plantou o trigo sob sol e chuva que tu controlas. Alguém o colheu no tempo certo. Alguém o transformou em farinha. Alguém o transformou em pão. Alguém o transportou até a padaria. Alguém o vendeu para que chegasse até mim. Tu orquestras uma rede intricada de provisão, que envolve centenas de pessoas trabalhando em sincronia perfeita, na maioria das vezes, sem saberem que são instrumentos da tua generosidade. Cada grão de arroz, cada fruta doce, cada copo de leite
É resultado da tua provisão multiplicada através de mãos humanas que cooperam com teus planos sem perceber. Obrigado pela água limpa, que matou minha sede hoje, privilégio que milhões no mundo não possuem. Quando abri a torneira e recebi jatos cristalinos deste líquido precioso, estava recebendo um dos dons mais essenciais à vida. Que privilégio imensurável poder tomar um banho refrescante, lavar meu rosto com água corrente, sentir a água limpando não apenas meu corpo físico, mas renovando simbolicamente meu ânimo cansado. Sou profundamente grato. Também pelas adversidades que enfrentei, porque através delas aprendi a depender mais de ti e menos da ilusória autonomia humana. Nas dificuldades financeiras que já atravessei, descobri experimentalmente que tu és Jeová Jiré, meu provedor fiel que nunca chega tarde, mas também nunca chega cedo demais, sempre no tempo perfeito. Nas enfermidades que já enfrentei, ou que pessoas próximas enfrentaram, experimentei que tu és o Deus que cura, o médico divino que trabalha através da medicina humana, mas não está limitado por ela. Tu podes curar com remédios ou sem remédios, com cirurgias ou sem cirurgias, instantaneamente ou gradualmente, sempre da forma que melhor serve aos teus propósitos eternos. Nos momentos de solidão profunda que já vivi, quando me senti abandonado pelo mundo e incompreendido por pessoas próximas, compreendi que tu és o amigo que nunca se afasta, o companheiro constante que conhece cada pensamento antes que eu o pense, cada palavra antes que eu a pronuncie. Lembro-me com emoção de quando pensei que tudo estava perdido, quando as circunstâncias se alinharam de forma tão adversa que não conseguia vislumbrar nenhuma saída possível. E tu apareceste como o Deus das situações impossíveis, abrindo caminhos onde não havia caminho, criando oportunidades onde só havia obstáculos, trazendo esperança onde só havia desespero. Lembro-me, de quando minha fé vacilou perigosamente, quando dúvidas bombardearam minha mente como meteoros tentando destruir o planeta da minha convicção espiritual. E tu me sustentaste com tua fidelidade inabalável, que permanece firme mesmo quando nossa fé humana treme como folha no vento. Lembro-me de quando quis desistir de sonhos importantes, quando a persistência parecia tolice e a perseverança parecia masoquismo, e tu sussurraste em meu coração com voz suave mas firme. Ainda não é o fim da história. Os melhores capítulos ainda estão sendo escritos. Não desista no meio da batalha quando a vitória está mais próxima do que imaginas. Cada cicatriz emocional que carrego conta uma história de tua redenção. Cada ferida que foi curada se tornou testemunho do teu poder restaurador. Cada lágrima que derramei foi coletada em teu odre divino e transformada em pérola de sabedoria, que hoje me ajuda a consolar outros que passam por dores similares. Cada noite escura que atravessei se tornou escola onde aprendi a valorizar mais intensamente a luz do teu amor, que sempre amanhece após a tempestade mais violenta. As estações difíceis me ensinaram que tu és Deus tanto na primavera quanto no inverno, tanto na colheita quanto na semeadura. Mesmo no meio das tribulações presentes que ainda não foram totalmente resolvidas, escolho conscientemente louvar-te, porque sei pela experiência acumulada de anos de caminhada contigo que estás tecendo todas as circunstâncias, as favoráveis e as adversas, para o meu bem e para a glória do teu nome. Mesmo quando não compreendo completamente teus métodos pedagógicos, confio plenamente em teu coração de pai, que sempre busca o melhor para seus filhos, mesmo quando esse melhor requer que passemos por processos de purificação que não são confortáveis no momento, mas produzem frutos eternos de caráter e maturidade espiritual. Obrigado, porque tua bondade não depende da minha bondade. Tua misericórdia não é proporcional ao meu mérito. Tua fidelidade não está condicionada à minha fidelidade. Tu és bom porque bondade é tua natureza essencial, não porque eu mereço tua bondade. Pai amado, neste momento solene e sagrado, venho até ti com o coração completamente nu, despido de todas as máscaras sociais que uso durante o dia, livre de todas as pretensões e aparências que o mundo exige de mim.
trago nas mãos abertas, como criança que oferece ao pai seus brinquedos mais preciosos, tudo aquilo que tem consumido minha paz interior como fogo lento que queima sem produzir luz. Trago os medos que me assombram. Nas madrugadas silenciosas, quando o mundo dorme, mas minha mente permanece desperta, remoendo cenários futuros que talvez nunca se concretizem. O medo de que minha saúde se deteriore e eu me torne um fardo para aqueles que amo. O medo de que minha situação financeira se agrave e eu não consiga manter o padrão de vida que minha família merece. O medo de que meus filhos se afastem de mim quando crescerem e descobrirem que não. Do mais profundo do meu coração, elevo um cântico de gratidão que ecoa através dos corredores da eternidade. Obrigado, Pai Celestial, pelas bênçãos visíveis que posso enumerar e pelas invisíveis que minha mente limitada nem sequer consegue compreender. Obrigado pelo batimento do meu coração que, mesmo enquanto eu dormia, continuou marcando o compasso da vida que tu me deste. Obrigado pelos meus pulmões que filtraram o ar puro, enviando oxigênio para cada célula do meu corpo, sem que eu precisasse nem mesmo pensar nisso. Que milagre extraordinário é este corpo que criaste com tuas próprias mãos. Obrigado pelo teto que cobriu minha cabeça esta noite passada e que me cobrirá novamente hoje. Enquanto tantos irmãos dormem ao relento, tu me providenciaste um lugar seguro para descansar. Obrigado pela cama macia, pelos travesseiros que acolhem minha cabeça cansada, pelas cobertas que me aquecem durante as noites mais frias. Lembro-me agora dos pequenos milagres que testemunhei hoje e que quase passaram despercebidos. O semáforo que se abriu no exato momento em que me aproximei, como se tu coordenasses o trânsito da cidade para o meu benefício. O telefonema de um amigo querido bem na hora em que meu coração precisava ouvir uma voz conhecida e amorosa. A vaga de estacionamento que apareceu exatamente onde eu precisava, como se tu tivesses reservado especialmente para mim. Obrigado pelo pão que chegou à minha mesa, resultado de tantas mãos que trabalharam. Quem plantou o trigo, quem o colheu, quem o transformou em farinha, quem o transformou em pão. Tu orquestras uma sinfonia de provisão que envolve centenas de pessoas para que eu tenha o alimento diário. Obrigado pela água limpa que bebeu minha sede. Enquanto milhões no mundo carecem deste bem precioso, tu me permites abrir uma torneira e receber este dom da vida. Que privilégio imensurável é poder tomar um banho refrescante, lavar meu rosto, sentir a água limpando não apenas meu corpo, mas renovando meu ânimo. Sou grato também pelas adversidades que enfrentei, pois através delas aprendi a depender mais de ti. Nas dificuldades financeiras, descobri que tu és meu provedor fiel. Nas enfermidades, experimentei que tu és meu médico dos médicos. Nos momentos de solidão, compreendi que tu és o amigo que nunca se afasta. Lembro-me de quando pensei que tudo estava perdido, e tu apareceste como o Deus das situações impossíveis. Lembro-me de quando minha fé vacilou, e tu me sustentaste com tua fidelidade inabalável. Lembro-me de quando quis desistir, e tu sussurraste em meu coração: ainda não é o fim da história. Cada cicatriz que carrego conta uma história de tua redenção. Cada lágrima que derramei foi coletada em teu odre divino e transformada em sabedoria. Cada noite escura que atravessei me ensinou a valorizar mais a luz do teu amor, que sempre amanhece após a tempestade. Mesmo no meio das tribulações presentes, escolho louvar-te, porque sei que estás tecendo todas as coisas para o meu bem. Mesmo quando não compreendo teus caminhos, confio em teu coração de pai que sempre busca o melhor para seus filhos. Senhor, quando abro as páginas sagradas da tua palavra, encontro gigantes da fé que me inspiram e me encorajam a continuar caminhando com determinação renovada, mesmo quando a estrada parece íngreme demais para minhas forças limitadas e o destino ainda não está completamente claro no horizonte da minha compreensão humana. Penso em Ruth, a moabita que tomou a decisão mais radical de sua vida quando deixou tudo para trás, sua terra natal, sua cultura familiar, suas tradições ancestrais, suas possibilidades de casamento em sua própria nação, para seguir a Naomi,
sua sogra viúva e empobrecida. Ela não sabia que, ao escolher permanecer fiel àquela mulher enlutada, estava na verdade escrevendo seu nome com tinta dourada na linhagem genealógica do Messias prometido. Como Ruth, muitas vezes não compreendo o propósito completo e eterno das decisões que tomo por amor e fidelidade no presente momento. Não vejo como minha escolha de permanecer firme em compromissos difíceis, de honrar relacionamentos que não me dão retorno imediato, de investir em pessoas que talvez nunca reconheçam meu sacrifício, pode estar tecendo algo majestoso e eterno que só será revelado na perspectiva da eternidade. Ruth poderia ter tomado o caminho mais fácil e lógico, voltar para sua terra moabita, para seus deuses familiares, para sua zona de conforto cultural onde seria aceita sem questionamentos. Mas ela declarou aquelas palavras que ecoam através dos séculos como manifesto de fidelidade radical. Onde quer que fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Senhor, que eu tenha a mesma coragem sobrenatural de Ruth para abandonar o que é familiar e aparentemente seguro em favor do que é eterno e verdadeiro, mesmo quando isso significa navegar em territórios desconhecidos da fé. Que eu seja capaz de fazer escolhas baseadas em princípios eternos e não apenas em conveniências temporárias. E quando Ruth chegou a Belém com Naomi, não encontrou tapete vermelho estendido em sua honra, não foi recebida com festa e celebração. Encontrou a necessidade crua de trabalhar no campo, respigando espigas que caíam das mãos dos segadores, coletando grãos esquecidos para garantir o sustento diário. Era trabalho humilde, cansativo, às vezes humilhante para quem tinha sido esposa em sua própria terra. Todavia, tu estavas preparando nos bastidores o encontro sobrenatural com Boaz, o parente redentor que se tornaria seu esposo e restaurador de toda sua situação. Assim também em minha vida. Às vezes, o que parece ser apenas trabalho árduo e humilde, período de sobrevivência e subsistência, é na verdade o campo preparatório onde tu orquestras encontros divinos que mudarão completamente meu destino. Lembro-me também de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos que deveriam protegê-lo. Durante anos que devem ter parecido décadas, ele deve ter lutado contra perguntas torturantes. Por que eu, Senhor? Por que estes sofrimentos tão injustos quando eu procurei viver de forma íntegra? Por que esta rejeição dos meus próprios familiares quando eu apenas compartilhei os sonhos que tu me deste? Na casa de Potifar, trabalhando como servo, José poderia ter se tornado amargo, desenvolvendo raiz de ressentimento que envenenaria toda a sua perspectiva de vida. Na prisão injustamente, interpretando sonhos de outros prisioneiros que depois se esqueceram dele, quando foram libertados, José poderia ter concluído que Deus o havia abandonado definitivamente. Cada capítulo da história de José parecia desenconexo e sem sentido quando analisado isoladamente. Não havia lógica aparente entre ser filho favorito do pai, ser escravo em terra estrangeira, ser prisioneiro injustamente acusado, ser intérprete de sonhos esquecido e, finalmente, ser governador do Egito. Mas tu estavas preparando-o silenciosamente para ser o salvador de toda uma nação e reconciliador de sua própria família fragmentada. José poderia ter usado sua posição de poder para se vingar cruelmente dos irmãos que o venderam, mas ele escolheu a perspectiva da soberania divina em vez da perspectiva da injustiça humana. Quando finalmente se revelou aos irmãos, suas palavras revelam um coração que compreendeu teus caminhos misteriosos. Vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. Senhor, como José, ajuda-me a ver que mesmo as traições mais dolorosas, as injustiças mais revoltantes, os anos de espera que parecem infrutíferos são parte do teu plano soberano para me posicionar no lugar certo, no tempo certo, para ser instrumento de bênção para muitas pessoas. Que eu aprenda a interpretar minha história através das lentes da tua soberania e não apenas através das lentes da experiência humana limitada. Contemplo também a coragem extraordinária de Davi quando enfrentou Golias filisteu. Ele era apenas um jovem pastor,
sem treinamento militar formal, sem armadura adequada, sem armas sofisticadas. Mas tinha algo que todo o exército de Israel tinha perdido: um coração que pulsava em sintonia absoluta com o coração de Deus. Quando todos viam um gigante invencível de quase 3 metros de altura, protegido por armadura que pesava dezenas de quilos, armado com lança que parecia tronco de árvore, Davi via uma oportunidade de mostrar que o Deus de Israel é maior que qualquer adversário terrestre. Ele não minimizou o tamanho do gigante, mas maximizou a grandeza do seu Deus. Os gigantes que enfrento hoje podem não ser de carne e osso, mas são igualmente intimidadores e ameaçadores. O gigante da ansiedade que cresce como sombra no final da tarde, projetando medo desproporcional sobre situações que talvez nunca se concretizem. O gigante do desemprego que ameaça a estabilidade financeira da família. O gigante da doença que ataca a saúde minha ou de pessoas amadas. O gigante da solidão que sussurra que nunca encontrarei relacionamentos verdadeiramente significativos. O gigante do medo do futuro que tenta paralisar minhas decisões no presente. Mas, como Davi, quero declarar com autoridade espiritual: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos batalhões de Israel a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Tome que eu aprenda a ver meus gigantes pessoais não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de demonstrar que o Deus que me acompanha é infinitamente maior que qualquer força que se levante contra os propósitos divinos para a minha vida. E não posso esquecer de Maria, a jovem virgem que recebeu o anúncio mais extraordinário e perturbador da história humana. O anjo Gabriel lhe disse que ela conceberia e daria à luz o Salvador do mundo, o Filho do Altíssimo, através de um milagre que desafiava todas as leis naturais conhecidas. Maria não entendeu completamente como tudo aconteceria do ponto de vista biológico e social. Ela sabia que enfrentaria incompreensão de familiares que não compreenderiam sua gravidez misteriosa, julgamento de vizinhos que especulariam sobre sua moral, possível rejeição de José, que poderia cancelar o noivado, ostracismo social de uma comunidade que poderia considerá-la desonesta. Mas sua resposta simples e profunda ecoa através dos milênios como modelo perfeito para minha própria jornada de fé. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não pediu garantias detalhadas sobre como Deus resolveria todas as complicações práticas. Ela não exigiu um plano de negócios divino explicando cada etapa do processo. Ela simplesmente confiou que aquele que promete é fiel para cumprir. Maria guardava as coisas no coração e meditava nelas, cultivando fé contemplativa que crescia através da reflexão profunda nas promessas divinas durante as estações de espera e aparente silêncio. Ela escolheu crer mesmo quando as evidências externas pareciam contradizer as promessas celestiais. Senhor, que eu tenha o coração de Maria, disponível para teus planos mesmo quando eles excedem drasticamente minha capacidade de compreensão, flexível para a tua vontade mesmo quando ela requer mudanças radicais em meus projetos pessoais. Que eu saiba guardar tuas promessas no coração e meditar nelas durante as estações prolongadas de espera, quando a realização parece demorar mais do que eu esperava. Cada um destes heróis da fé me lembra uma verdade fundamental que preciso aplicar diariamente. Tu não chamas os que se sentem capacitados e preparados. Tu capacitas sobrenaturalmente aqueles que respondem ao teu chamado com disponibilidade e confiança. Suas histórias me encorajam a continuar confiando mesmo quando o caminho à frente parece nebuloso e os recursos atuais parecem insuficientes para os desafios que se aproximam. Eles me ensinam que a fé genuína não é ausência de medo, mas decisão de obedecer a Deus apesar do medo. Não é ausência de dúvidas, mas escolha de agir baseado nas promessas divinas, apesar das dúvidas temporárias. Não é garantia de que a jornada será fácil, mas certeza de que Deus estará presente em cada etapa do caminho, transformando até mesmo os erros em oportunidades de crescimento e as derrotas temporárias em vitórias eternas. Espírito Santo de Deus,
Desce sobre mim como pomba suave, neste momento de profunda necessidade. Vejo que minha mente tem sido um campo de batalha onde pensamentos ansiosos guerreiam contra a paz que tu ofereces. Como ondas inquietas que não conseguem encontrar repouso, meus pensamentos têm se agitado incessantemente, criando tempestades onde deveria haver calmaria. Senhor, tu conheces as noites em que me deitei, mas o sono fugiu de mim como pássaro assustado. Tu vês quando meu coração se acelera sem motivo aparente, quando uma opressão misteriosa pesa sobre meu peito, quando lágrimas brotam dos meus olhos, sem que eu saiba exatamente por quê. Há feridas em minha alma que foram abertas por palavras cruéis, por rejeições que cortaram como lâminas afiadas, por traições que deixaram cicatrizes profundas. Algumas dessas feridas são tão antigas que quase esqueci como se abriram, mas elas ainda sangram em meu interior, infectando minha capacidade de confiar, de amar, de esperar. Peço-te um toque profundo, transformador, do teu espírito nas áreas mais feridas da minha existência. Como óleo suave derramado sobre ferimentos abertos, que tua unção penetre nos lugares onde a dor tem habitado há tanto tempo. Que tua luz divina ilumine os cantos escuros da minha memória, onde guardei mágoas, ressentimentos, amarguras. Declaro libertação sobre minha mente acelerada. Declaro que os pensamentos obsessivos, as preocupações que se repetem como gravação quebrada, os cenários catastróficos que minha imaginação cria, tudo isso precisa se calar diante da autoridade do nome de Jesus. Como muralha de fogo que te posicionas ao meu redor, protegendo-me dos ataques sutis do inimigo, que tenta plantar sementes de desespero em meu coração. Sob as asas do Altíssimo, encontro meu refúgio seguro, longe das setas venenosas do desânimo e da incredulidade. Senhor, repreendo em nome de Jesus todo espírito de depressão que tem tentado estabelecer moradia em minha alma. Repreendo o espírito de ansiedade que sussurra mentiras sobre o futuro. Repreendo todo medo que não vem de ti, pois tu não nos deste espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Que o vento suave do teu espírito sopre sobre as águas turbulentas da minha alma, assim como sopraste sobre as águas no princípio da criação, trazendo ordem onde havia caos, luz onde havia trevas, vida onde havia vazio. Declaro restauração completa sobre meu sono, que quando eu deitar minha cabeça no travesseiro esta noite, tua paz seja como um cobertor macio que me envolve. Que meus sonhos sejam transformados de pesadelos em visões de esperança. Que meu despertar seja como o nascimento de um novo dia de possibilidades infinitas. Peço-te cura para minha fadiga emocional, como o veado sedento que encontra ribeiro de águas cristalinas. Assim minha alma encontra renovação em tua presença. Que minha energia seja restaurada não apenas para sobreviver, mas para prosperar em todos os aspectos da vida. Declaro equilíbrio interior. Que meu coração não seja mais como barco à deriva em mar tempestuoso, mas como embarcação segura, ancorada no porto seguro da tua fidelidade. Que minhas emoções não sejam mais montanha-russa descontrolada, mas reflexo da estabilidade que encontro em ti. Sob tuas asas eternas encontro abrigo, proteção, segurança absoluta. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque tu és meu escudo e baluarte, minha torre forte contra toda a adversidade. Pai de misericórdias, meu coração se expande agora para além das fronteiras da minha própria necessidade, como incenso que se eleva e se espalha perfumando todo o ambiente. Que minha oração se estenda até aqueles que amo e até mesmo aqueles que ainda não conheço pessoalmente, mas que precisam do teu toque divino. Levo até ti minha família, cada membro precioso que tu colocaste em minha vida. Meu cônjuge, que tem dividido comigo os fardos e as alegrias da caminhada, abençoa-o com sabedoria para as decisões difíceis, com paciência para os momentos de tensão, com amor renovado para que nosso relacionamento seja reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Meus filhos, estas sementes de eternidade que tu plantaste em nosso lar, cobre-os com tua proteção especial. Nos caminhos da escola, nas influências que os cercam, nas decisões que precisam tomar,
Que teu Espírito Santo seja seu conselheiro constante. Planta em seus corações sede genuína pelas coisas do teu reino. Meus pais, que me deram a vida e me criaram com tanto sacrifício, honra-os com saúde, com paz em seus corações, com a satisfação de ver os frutos do investimento amoroso que fizeram em mim. Se eles ainda não te conhecem intimamente, que esta seja a hora do encontro transformador com teu amor. Lembro-me especialmente das viúvas em nossa comunidade, daquelas que enfrentam a solidão após décadas de companheirismo. Sê para elas o esposo eterno, enche o vazio deixado pela ausência física de seus amados. Provê suas necessidades práticas e emociona-as com tua companhia constante. Os enfermos que lutam contra doenças que desafiam a medicina humana, estende sobre eles tua mão curadora. Para os que enfrentam o câncer, seja o médico dos médicos. Para os que lidam com diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, que tua mão reguladora traga equilíbrio a seus corpos. Para os que sofrem com depressão e ansiedade, que tua paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes. Intercedo pelos desempregados, pelos que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Que eles não dependam apenas do auxílio governamental, mas encontrem trabalho digno que lhes restaure a autoestima e lhes permita prover para suas famílias com honra. Oro pelos casamentos que atravessam tempestades. Onde há desamor, planta amor renovado. Onde há desconfiança, edifica pontes de transparência e perdão. Onde há silêncio frio, inspira diálogos que curam e restauram a intimidade perdida. Que nenhum lar seja destruído pelo inimigo da união conjugal. Levanto em oração nossos líderes políticos, desde os vereadores de nossas cidades até o presidente de nossa nação, que governem com justiça, que tomem decisões pensando no bem-estar do povo, especialmente dos mais necessitados. Protege-os das tentações da corrupção e dá-lhes coração compassivo para servir ao povo. Intercedo por nossa pátria amada, Brasil. Que haja paz em nossas ruas, que a violência diminua drasticamente, que nossas crianças possam brincar em segurança nos parques e praças. Abençoa nossa economia, que haja empregos suficientes para todos, que a distribuição de renda seja mais justa e equilibrada. Oro pelas igrejas espalhadas por todo o território nacional, que sejam faróis de esperança em suas comunidades, hospitais espirituais onde os feridos encontram cura, escolas de caráter onde vidas são transformadas. Protege nossos pastores e líderes de toda a investida do inimigo contra suas famílias e ministérios. Que cada pessoa que ouve esta oração seja transformada em intercessor, expandindo esta corrente de oração até que toda a terra seja coberta pela glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, neste momento de entrega e renovação, firmo um compromisso sagrado contigo. Reconheço que a vida cristã não é apenas um evento de conversão, mas um processo diário de transformação, onde cada amanhecer me oferece nova oportunidade de crescer à semelhança de Cristo. Comprometo-me a cultivar os frutos do Espírito em minha vida cotidiana, que o amor não seja apenas sentimento passageiro, mas escolha deliberada de buscar o bem do próximo mesmo quando isso me custa sacrifício. Que a alegria não dependa das circunstâncias favoráveis, mas brote da certeza de que sou teu filho amado, independentemente das tempestades que possam surgir. Que a paz seja minha marca registrada, não a paz de quem ignora os problemas, mas a paz profunda de quem sabe que tu tens todas as situações sob controle. Que a paciência se manifeste especialmente nos relacionamentos difíceis, transformando-me em instrumento de cura, onde antes eu poderia ser motivo de tensão. Comprometo-me com a benignidade, tratando a todos com gentileza, lembrando-me de que cada pessoa carrega fardos invisíveis e precisa de compaixão. Que a bondade se manifeste em ações práticas. Um sorriso para quem está triste, uma palavra de encorajamento para quem está desanimado, uma ajuda prática para quem está necessitado. Senhor, fortalece em mim a fé. Não apenas a fé teórica que aceita doutrinas,
mas a fé viva que confia em tuas promessas, mesmo quando a realidade aparente contradiz tua palavra. Que minha fé seja como âncora firme que me mantém estável mesmo quando os ventos contrários sopram com força. Desenvolve em mim mansidão genuína, não a mansidão do fraco que se deixa pisar, mas a mansidão do forte que escolhe não usar sua força para dominar outros. Como Jesus, que sendo Deus se fez servo, que eu aprenda a liderar servindo, a influenciar amando, que o domínio próprio governe todas as áreas da minha vida, minha língua, para que eu fale palavras que edificam e não que destroem, meus pensamentos, para que eu medite no que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama, meus hábitos, para que eu seja templo digno da habitação do Espírito Santo. Comprometo-me com a busca diária da tua presença, que cada manhã comece com momentos de oração, não como obrigação religiosa, mas como encontro íntimo com meu melhor amigo. Que a leitura da tua palavra seja como alimento diário que nutre minha alma faminta de verdade e direção. Prometo cultivar um coração adorador que te louve, não apenas nos cultos dominicais, mas que reconheça tua grandeza em cada pôr do sol, que te exalte através do canto dos pássaros, que te adore na simplicidade de uma refeição em família. Comprometo-me com a integridade em todas as áreas da vida. Que minha palavra seja suficiente, que eu não precise de juramentos para ser confiável. Que minha honestidade se manifeste tanto nos grandes negócios, quanto no troco recebido a mais no supermercado. Que meu caráter seja o mesmo em público e em privado, na presença dos líderes e na convivência com os mais simples. Senhor, ajuda-me a manter a mente firme em Ti, especialmente quando as ondas da adversidade tentam abalar minha estabilidade espiritual. Que eu seja como árvore plantada junto às correntes de água, que dá fruto em sua estação e cuja folhagem não murcha, enraizada profundamente em tua palavra, resistente às secas temporárias, frutífera em todas as estações da vida. Que minha obediência seja prática e não apenas teórica. Quando tu disseres perdoa, que eu perdoe mesmo quando a ferida ainda dói. Quando tu disseres dá, que eu dê mesmo quando meus recursos parecem escassos. Quando tu disseres vai, que eu vá mesmo quando o caminho pareça incerto. Inspira-me a buscar comunhão genuína com outros crentes, não apenas para receber, mas para contribuir com meus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Que eu seja pedra viva na construção do teu templo espiritual, ocupando o meu lugar único e insubstituível no plano divino. Que cada dia seja a oportunidade de morrer um pouco mais para meu ego e nascer um pouco mais para teu reino. Que minha vida seja carta viva, lida e conhecida por todos os homens, apontando não para mim mesmo, mas para a grandeza do teu amor transformador. Agora, amado Filho de Deus, à medida que esta oração se aproxima do seu final, sinta o peso da autoridade divina, que se manifesta através destas palavras proféticas que declaro sobre tua vida. Nenhum mal te sucederá. Esta não é apenas uma frase bonita, mas decreto eterno estabelecido nos céus. O inimigo da tua alma pode rugir como leão, pode armar ciladas sofisticadas, pode tentar semear pânico em teu coração, mas ele não prevalecerá contra ti. Tu és propriedade exclusiva do Altíssimo, selado com o Espírito Santo da promessa, e nenhuma força das trevas pode tocar em ti, sem a permissão daquele que te ama mais que a própria vida. Quando caminhares pelo vale da sombra da morte, e isso pode ser um vale literal ou metafórico, um período de doença, de perda financeira, de conflitos relacionais, de ataques à tua fé, não temerás mal algum, porque o Senhor está contigo. Sua vara e seu cajado te consolam. Ele prepara a mesa na presença dos teus adversários, unge tua cabeça com óleo, e teu cálice transborda de bênçãos. Declaro paz sobre tua mente agitada. Como Jesus acalmou o mar da Galileia com uma palavra de autoridade, assim o Príncipe da Paz acalma as tempestades interiores que têm perturbado teu descanso. Teus pensamentos se organizam em harmonia divina. Tua mente encontra o equilíbrio perfeito entre a reflexão sábia e o descanso regenerador. Declaro proteção
absoluta sobre tua casa. Anjos do Senhor acampam ao redor de tua habitação, montando guarda em cada porta, em cada janela, em cada canto. Tua casa é santuário consagrado onde a presença de Deus habita de forma especial. Nenhum ladrão pode entrar para roubar. Nenhum espírito maligno pode estabelecer influência. Nenhuma doença pode penetrar os muros de oração que circundam teu lar. Declaro segurança divina sobre cada membro da tua família. Teus filhos são flechas nas mãos do guerreiro divino, direcionadas para alvos de propósito eterno. Teu cônjuge é protegido por muralhas de fogo que o inimigo não consegue transpor. Teus pais são cobertos por manto de honra que atrai a bênção multigeracional sobre toda a linhagem familiar. Falo profeticamente sobre teus sonhos. Nesta noite que se aproxima, não serão apenas descanso para o corpo físico, mas revelação do coração de Deus para a tua vida. Como José recebeu sonhos que prefiguravam seu destino, como Daniel teve visões que mudaram impérios, assim o Senhor te visitará durante o sono com direção clara, com estratégias celestiais, com encorajamento profético que fortalecerá tua fé para os desafios vindouros. Que teu sono seja verdadeiramente restaurador. Cada hora de descanso seja multiplicada em renovação celular. Teu sistema imunológico seja fortalecido durante a noite. Tuas energias físicas, emocionais e espirituais sejam recarregadas como bateria conectada à fonte de poder infinito. Que acordes não apenas descansado, mas renovado em todos os aspectos do teu ser. Profetizo leveza para teu despertar. Não mais aquela sensação de peso que às vezes acompanha o início do dia, mas alegria que vem pela manhã após a noite de lágrimas. Teus primeiros pensamentos ao abrir os olhos serão de gratidão e expectativa positiva. Teu coração saltará de alegria ao perceber que o Senhor te concedeu mais um dia de oportunidades infinitas. Declaro sobre tua vida um novo tempo que começa agora. Período de transição entre o que eras e o que estás te tornando pela graça transformadora. Velhas limitações se quebram como cascas que não conseguem mais conter o crescimento interior. Novos talentos se manifestam. Novas oportunidades se abrem. Novos relacionamentos se formam. Nova unção se derrama sobre teus projetos e sonhos. Bênção sobre teu corpo físico, que cada órgão funcione em perfeita harmonia, como orquestra sinfônica dirigida pelo Maestro Divino. Teu coração bata no ritmo da eternidade. Teus pulmões respirem não apenas oxigênio, mas a própria vida do Espírito Santo. Teu sistema nervoso seja tranquilizado pela paz que excede todo o entendimento. Teus músculos e articulações sejam fortalecidos para as tarefas diárias e os desafios extraordinários. Bênção sobre teu sumo espírito, que seja sensível à voz do Espírito Santo, discernindo claramente entre a voz de Deus, a voz do mundo e as sussurrações do inimigo. Que tua intuição espiritual seja aguçada para perceber as oportunidades divinas que se apresentam disfarçadas de coincidências. Que tua fé cresça de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória. Esta oração noturna não termina aqui. Ela se transforma em ponte para a oração matinal que virá com o nascer do sol. Como o ciclo perfeito da natureza, onde a noite prepara o dia e o dia prepara a noite, assim tua vida espiritual flui em ritmo constante de comunhão com o Altíssimo. Quando o primeiro raio de sol tocar tua janela amanhã, lembra-te de que ele traz consigo nova misericórdia, nova esperança, novas possibilidades. O Deus que te guarda durante o sono é o mesmo que te desperta para nova jornada de propósito e significado. Vai em paz, amado filho. Vai sabendo que o Senhor te segura pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Vai confiante de que todos os recursos dos céus estão à tua disposição. Vai certo de que o melhor de Deus ainda está por vir em tua história. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Que durmas na paz do Altíssimo e desperte na alegria do Senhor.